Bem-vindos à aula número 36, leitura do Ação Humana, item 5 do capítulo 3, Polilogismo e compreensão. Polilogismo e compreensão. Então, fizemos a análise racional, fizemos a análise praxeológica, e agora vamos discutir o polilogismo e o fato de compreendermos a história, a compreensão, aquela parte que tem a subjetividade. Lembra que nós estudamos pouco o exame lógico do polilogismo, a revolta contra a razão, e no item 2, no item 2 estudamos os limites dos conceitos praxeológicos, foi o último item 11, que falava de que não dá para levar a praxeologia para estudar ou para defender a existência de Deus, o modo de proceder da economia depois que a gente entendeu sobre os tipos ideais, história da mente humana, concepção e compreensão. Item 8 do capítulo 2. Lembra? O que é a compreensão? A compreensão como papel, como ferramenta para se entender e se escrever e se pesquisar a ciência histórica. Pois bem, agora vamos tratar, então, depois de racionalidade do polilogismo, discutir o polilogismo na racionalidade, na praxeologia, vamos agora ver o que a compreensão tem a nos dizer. Alguns defensores dos princípios do marxismo e do racismo interpretam a base epistemológica dos seus partidos de uma maneira peculiar. Admitem que a estrutura lógica da mente seja a mesma para todas as raças, nações ou classes. Então, para aqueles que já entenderam racionalmente, praxeologicamente, eles não estão discutindo agora mais a questão racional. O marxismo ou o racismo, afirmam seus defensores, nunca pretendeu negar este fato inegável. Esquece aquilo lá, e eu nunca pretendi falar isso. O que essas doutrinas queriam dizer é que a compreensão histórica, a apreciação estética e os juízos de valor dependem dos antecedentes pessoais de cada um. Esta nova interpretação, na realidade, não encontra apoio no que escreveram os defensores das doutrinas polilogistas. Não obstante, aqui Mises é macho. Não obstante, devemos analisá-la como se fosse uma doutrina nova e independente. Vamos lá, vamos nós de novo. É assim que Mises pensa. Olha que cara diferenciado. Primeira pessoa como nós iríamos dizer assim: não, tá dizendo que os caras não quiseram falar isso, pô, o cara tá escrito isso. Não, tudo bem. Vocês estão formulando um novo conceito? Vamos olhar o novo conceito e vamos debatê-lo. Mises era um homem da ciência. Talvez tudo que eu vi na minha vida, homens da ciência não cabem numa mão. Não há necessidade de repetir, uma vez mais, que os julgamentos de valor, assim como a escolha de objetivos de qualquer pessoa, a gente viu lá no capítulo 1, se não me falha a memória, ou 2, foi no 1, refletem suas características físicas e todas as vicissitudes da sua vida. Não há necessidade de repetir mais uma vez que os julgamentos de valor, assim como a escolha de objetivos de qualquer pessoa, refletem suas características físicas e todas as vicissitudes de sua vida. Página 74 e 75. Só voltar lá para quem quiser. Opa, deixa eu ver. Mas, do reconhecimento disto, até para a crença de que a herança racial ou o fato de pertencer a uma classe social, em última análise, determinam os julgamentos de valor e a escolha de objetivos, vai uma grande distância. As notórias diferenças na forma de ver o mundo ou nos padrões de comportamento, de maneira alguma correspondem para as diferenças de raça, nacionalidade ou classe. Seria difícil imaginar uma maior discrepância quanto a julgamento de valor do que a existente entre os ascetas e os desejosos de gozar a vida despreocupadamente. Seria difícil imaginar uma maior discrepância quanto a julgamentos de valor, correto? Do que a existente entre aqueles que vivem uma vida frugalíssima, sem se deixar, sem se permitir o prazer, os ascetas, e os desejosos de gozar uma vida despreocupante, certo? Um abismo separa devotos, monges e freiras do resto da humanidade. Entretanto,
Existem pessoas que se dedicam a uma vida monástica entre todas as raças, nações, classes ou castas. Enquanto alguns descendiam de reis e de nobres, outros eram simples mendigos. São Francisco e Santa Clara e seus ardentes seguidores eram todos nascidos na Itália. E não se podia dizer que os italianos sejam um povo que despreze os prazeres temporais. O puritanismo é de origem anglo-saxônica, mas também o mesmo se pode dizer da luxúria que existia nos reinados dos Tudor, dos Stuart e da Casa de Hanover. O principal defensor do asceticismo, aquele cara que vive frugalíssimíssimo no século XIX, foi o conde Leon Tolstói, um rico membro da libertina aristocracia russa. Tolstói considerava a sonata Kreutzer de Beethoven obra-prima de um filho de pais extremamente pobres, como a manifestação mais importante da filosofia que ele tanto considerava. Ou seja, ele era filho, né, membro de uma aristocracia libertina que tirava cocaína, desde aquela época já tinha essas drogas, heroína e tudo mais, experimentava orgias e tudo mais, mas era uma pessoa extremamente ascética. O mesmo ocorre com valores estéticos. Todas as raças e nações tiveram períodos clássicos e românticos. Apesar de todo o esforço de propaganda, os marxistas nunca conseguiram criar uma arte ou literatura especificamente proletária. E aqui vem uma coisa importante. Quando a gente vê que eles estão querendo chamar de arte uma banana pendurada com silver tape, esses dias eu vi uma no Museu de Arte Moderna Americano de Nova York, um vaso sanitário de ouro, onde as pessoas podiam urinar e defecar nela. Era obra de arte, representando a América. Então, de certa forma, forçosamente, o que se quer com esses relativismos funk e tudo mais, é justamente tentar validar coisas que sempre nós, pessoas racionais, invalidamos. Os escritores, pintores e músicos proletários não criaram novos estilos nem estabeleceram novos valores estéticos. O que os caracteriza é tão somente a tendência a qualificar tudo o que detestam como burguês e tudo o que gostam como proletário. A compreensão histórica, tanto do historiador como do agente homem, reflete a personalidade do seu autor. A compreensão histórica, então, Mises voltando aqui, a compreensão histórica, tanto do historiador como do agente homem, reflete a personalidade do seu autor. Ver página 85 e 87, já foi falado lá atrás, a gente já assistiu essa aula. Mas, se o historiador e o político estão imbuídos do desejo de buscar a verdade, não se deixarão iludir por preconceitos partidários, a não ser que sejam muito ineptos e ineficientes. É irrelevante que um historiador ou político considere um determinado fator como benéfico ou prejudicial. Não lhes advirá nenhuma vantagem em enxergar ou depreciar a relevância de um entre os diversos fatores intervenientes. Somente um pseudo-historiador inepto ainda acredita que possa servir à sua causa ao distorcer a realidade. Podemos dizer o mesmo em relação para a compreensão do político. Que vantagem teria um defensor do protestantismo em desprezar o tremendo poder do catolicismo? Ou um liberal em ignorar a relevância dos ideais socialistas? Para ser bem-sucedido, o político deve ver as coisas como elas realmente são. Quem se apoia em fantasias acaba fracassando. Os julgamentos de relevância diferem dos julgamentos de valor, porque têm por objetivo avaliar uma situação que não depende do arbítrio do autor. Cada autor avaliará a relevância de uma situação segundo sua personalidade, o que impossibilita a existência de unanimidade de pontos de vista. Então, cabe novamente a pergunta: que vantagem poderia uma raça ou uma classe obter de uma distorção ideológica da realidade? Como já foram assinaladas, as mais sérias divergências encontradas nos estudos de história são decorrentes de diferenças no campo das ciências não históricas
e não de diferentes modos de compreensão. Muitos historiadores e escritores modernos estão imbuídos do dogma marxista, segundo o qual o advento do socialismo é não só inevitável, como também extremamente desejável, e as forças trabalhistas foram designadas para a histórica missão de destruir o sistema capitalista. Partindo dessa premissa, consideram natural que os partidos de esquerda, os eleitos, recorram à violência e ao crime para atingir seus objetivos. Uma revolução não pode ser feita por meios pacíficos, dizem eles. Não vale a pena perder tempo com insignificâncias, como a chacina das 4 filhas do último czar, de Leon Trotsky, de dezenas de milhares de burgueses russos e assim por diante. Por que mencionar os ovos quebrados, se todos sabem que não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos? Mas, se alguma dessas vítimas ousa defender-se ou mesmo revidar a agressão, será duramente criticada. São poucos os que se atrevem a simplesmente mencionar os atos de sabotagem, destruição e violência praticados por grevistas. Esta compensação, em compensação, são pródigos em condenar as medidas que as companhias, quando atacadas, adotam para proteger sua propriedade privada e seus empregados e clientes. Eu vou grifar isso aqui, porque depois eu vou até gravar um vídeo curtinho sobre essa passagem e o Xandão, né? Mises atacando. Ah, quando são os MSTs da vida invadindo, aí pode. Quando são o pessoal invadindo outra coisa, aí não pode. Aí são atos terroristas. E o que difere quem acredita que ele, enquanto dono do Estado, vê o povo invadindo sua propriedade, que ele se diz o dono, porque é ele que manda, e aí então é terrorista. Se for alguém do meu time, não, invadindo a terra de outros. Isso é realmente profético. Tais discrepâncias não são devidas nem a julgamentos de valor, nem a uma compreensão diferente da realidade. São consequências de teorias contraditórias sobre a evolução histórica e econômica. Se o advento do socialismo é inevitável e só pode ser alcançado por métodos revolucionários, os crimes cometidos pelos progressistas são incidentes menores, sem importância. Por outro lado, a autodefesa e o contra-ataque dos reacionários, que possivelmente retardarão a vitória final do socialismo, são considerados crimes gravíssimos, enquanto estes são amplamente destacados, aqueles são considerados meros atos de rotina. E assim terminamos mais uma aula e polilogismo e compreensão, aqui Mises explicando sobre todas as óticas. E por fim nós trataremos o último item, que é o item 6, onde ele sai em defesa da razão. Até a próxima aula, pessoal.